Olá, olá pessoal, por cá começando mais um Pode Ser, o podcast mais mineirinho do Brasil. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, Maria do Carmo Lara, ex-prefeita de Betim, natural de Esmeralda, professora, psicóloga, mãe, esposa, deputada federal por 3 mandatos consecutivos. Concorreu novamente em 2020, também esteve ali à frente da instituição Helena Antipoff, também em Ibirité. Aqui ao lado a minha amiga Gleice. Fala um pouquinho de você, Gleice. Olá pessoal, Grace aqui falando. Hoje o episódio está mais que especial, porque temos uma convidada super especial, a Maria do Carmo, que foi uma das figuras femininas que adentrou a política, né? A gente está falando de uma mulher que tem aí cerca de 40 anos de política, né? 43. 43 anos de política, em que na época dela o machismo ainda era muito mais predominante, né? E neste mês da mulher, né? Essa semana a gente teve o dia 8, foi o dia da mulher, e esse mês está repleto de episódios falando sobre a mulher, o espaço da mulher de fala, e hoje, em especial, vamos falar sobre a mulher na política, com a nossa convidada Maria do Carmo. Obrigada por essa oportunidade, a Gleice, ao Baia, estar aqui participando desse bate-papo, dessa conversa sobre a mulher e a política. Eu gosto muito, porque é uma caminhada. Tudo na nossa vida é uma caminhada. Vocês estão me falando que eu sou uma convidada especial. Nós, mulheres, somos especiais. Todas as mulheres, todas. Eu acho que é importante registrar isso. E nós, mulheres eleitoras, somos mais da metade. Nós somos maioria da população. Então, nós temos um compromisso muito grande de estar na política. Porque eu acredito que é na política que a gente pode cuidar e mudar a vida das pessoas. Eu sou mãe, sou professora, já dei aula em várias escolas de Betim. Sou psicóloga, já trabalhei como psicóloga. Depois fui exercer mandato, parei de trabalhar de psicóloga. Mas eu sou de Esmeralda, cidade vizinha daqui, a 30 quilômetros. Fiquei lá até os 11 anos de idade. Meus pais mudaram para Betim. É interessante, queria contar isso aqui. Meu pai e minha mãe eram semi-analfabetos. Nós morávamos na roça. Com 6 anos nós mudamos para a cidade. E meu pai foi trabalhar no correio. E depois, meus irmãos mais velhos começaram a estudar. Em Esmeralda não tinha escola estadual do ensino fundamental 2, que é de 5ª série em diante. E quando eu fui estudar, meu pai queria que eu estudasse e não dava conta mais de pagar, porque já tinha 2. Aí ele mudou para Betim para que a gente pudesse estudar. Nós somos 6 irmãos. Então ele, semi-analfabeto, fez de tudo para que a gente estudasse. Nunca teve dinheiro para pagar a escola, mas nos colocou na escola pública. Depois que a gente formava, ele falou, agora vocês vão trabalhar e pagar o curso superior. E isso tudo eu acho que ajuda a ser o que eu sou hoje, por esse empenho. E eu trabalhei em várias escolas em Betim, formei o magistério na escola estadual, hoje Amélia Santana, em 72. Em 75 fui fazer psicologia, aí eu participei do DA, mas antes do DA de psicologia, eu sou da igreja católica, cristã, meus pais eram católicos e a gente acaba seguindo, né? Sim. Eu fui catequista desde mais nova, 10, 11 anos de idade, junto com minha tia Esmeralda. Quando eu mudei para Betim, eu fui para o grupo de jovens, do mini grupo de jovens, que eu era adolescente, depois para o grupo de jovens, junto com os franciscanos, e fui ser catequista, e fui me formar para isso. E era a época da teologia da libertação na igreja. Era um momento que a igreja estava em efervescência do Vaticano II. Era um momento que tinha comunidade eclesiais de base, reflexões, onde a igreja falava que a fé tem que ser ligada à vida, que a fé tem que ser ligada às ações. E isso foi me possibilitando a ter consciências críticas. Participei, E depois fui ajudar a formar o Sindiúte, que era o sindicato meu, até hoje sou filiado ao Sindiúte. Ajudei a formar o Centro de Defesa de Direitos Humanos,
Por quê? Porque em Betim tinha um problema muito sério da questão da moradia, da ocupação, tinha um problema muito sério do transporte, que era muito ruim. E a gente, Betim trouxe a Fiat para cá em 70 e pouco. 76. Isso, mas 76 a Fiat começou a produzir o primeiro carro, mas veio antes. Uhum. Então o que acontece? Nesse período de instalação da fábrica, as pessoas vieram para a cidade e chegavam aqui e não tinha lugar de morar. Então ocuparam vários espaços, por exemplo, Teresópolis e outros espaços. E aí era violência policial, era violência para tirar. E eu lembro de nós, jovens, íamos com o Frei, inclusive o Frei Eduardo, que mora hoje na Holanda, que voltou para lá. A gente ia para lá para apoiar, para não deixar haver violência, para não deixar haver... Então, aquilo tudo foi nos possibilitando, foi me possibilitando crescer uma consciência crítica. E daí, para ir para a política partidária. Você me perguntou quanto tempo que eu estou na política, eu falei 43 anos no PT, num partido político. Mas antes do PT, isso era política. A militância na juventude, a militância no CIDIUT, a militância nos direitos humanos, é política. É porque é lutar por justiça, é lutar por uma vida boa. Eu gostaria também de que você comentasse sobre a sua experiência como mulher numa das cadeiras no Legislativo, aqui, na verdade, nas cadeiras do Executivo aqui de Betim, que você foi prefeita 2 vezes, e no Senado lá em Brasília, que você foi deputada 3 vezes. Olha, como eu queria dizer, a partir dessa luta minha de juventude, de tudo, nós fomos convidados a formar o partido aqui, pelo Inácio Hernandes. E quem formou o partido, nós éramos 7 jovens. Uhum. Eu, meu companheiro Zé Osvaldo, deu até casamento. Até casamento. Eduardo Lucas, Carlos Roberto, Amélia, Terezinha de Assis, Marilene Lana. E o Isnar Marcio também participou no início, mas depois ele não fez parte da primeira comissão. Nós éramos jovens ousados, né? Naquela época, estava ainda na época da ditadura, era perigoso. Eu fui presa, eu, Eduardo Lucas e Oswaldo, nós passamos uma noite na cadeia, porque nós fomos pintar muro. Naquela época tinha muro, e nós fomos conduzidos, passamos uma noite na cadeia. Então, tudo isso porque nós estávamos num momento ainda de ditadura, né? E eu jamais entrei em qualquer luta e participei de qualquer coisa, achando que um dia eu ia ser alguma coisa. Que eu ia ser prefeito, que eu ia ocupar o cargo. E aí, quando a gente criou o PT, teve todas essas perseguições da época, de tudo, mas é interessante que em 80, o PT foi criado em 1980, a nível nacional, e em Betim foi na mesma época. E em 82, os partidos políticos da época teve eleição. E a eleição era tudo junto. Só não tinha para presidente, mas era eleição de deputado, de prefeito, de governador, e era voto vinculado. Foi uma maneira que a ditadura criou para dificultar a criação dos partidos. O voto era, se você votasse no prefeito do partido A, você tinha que votar no governador do mesmo partido, nos deputados do mesmo partido. Era 6 ou 7 votos do mesmo partido. Isso é para dificultar. Sim. E eu fui candidata a prefeito em 82. E a Sandra Stalli era candidata a governadora. Aí veio o machismo. Votar numa mulher é difícil, imaginem duas. As pessoas falavam isso com a gente. Meu pai era vivo na época, eu lembro que eles falavam assim com ele: que isso? O senhor está pedindo voto para ela? Lugar de mulher na cozinha. É no tanque, né? Que ele ouvia tudo. Então é interessante que era novo e ao mesmo... Nós éramos jovens, né? Quando criou o PT, eu tinha 25 anos. Nessa época, eu devia ter 27 anos, 2 anos depois, 23 anos depois. Sim. Era jovem, era um partido esquerda, que estava nascendo, quer dizer, entre aspas, era o perigo. Num momento muito difícil no momento difícil do país, né? E a gente conseguiu fazer a disputa. Sim. A gente acha que na época a gente elegeu um vereador, inclusive era o Eduardo Lucas, mas era ainda voto no papel e contava. Conta-se que esses votos sumiram um bocado lá para ele não ser eleito. Entendeu? Então nós não ocupamos essa cadeira, né? E
Depois eu fui candidata de novo a deputada estadual, depois eu fui candidata a prefeita em 88, depois eu fui candidata em 92. Aí que eu ganhei. Ainda mais eu, a primeira mulher prefeita da cidade, uma cidade grande, tinha em torno de 100 e poucos mil habitantes, crescendo muito por causa da vinda do pessoal, querendo emprego, querendo uma coisa melhor. A cidade sem infraestrutura, né? E nós conseguimos, através do orçamento participativo, eu acho que foi a maior riqueza que eu faço desse mandato. Sim. Foi ouvir a população e a gente fazia as obras de acordo com o dinheiro que tinha, mas ouvindo a população. Aí nós criamos todo o sistema de saúde, colocamos água, luz e esgoto, 5 mil luzes, postes de luz, iluminamos essa cidade. Não tinha coleta de esgoto em quase lugar nenhum. Gente, não tinha água nos bairros, era tudo caminhão-pipa. Sabe o que acontecia comigo? Eu chegava em casa à noite, quando eu abria a torneira da minha cozinha assim, eu falava, nossa, quantas mulheres não têm água em casa. Isso me doía, e eu falava, tem que então a gente trabalhou, fez equipe de discussão com a Copasa, e a gente conseguiu chegar a água em todos os cantos. E hoje eu acho que voltou a ter caminhão-pipa de novo em Betim. A luta ainda continua. E aí, esse primeiro mandato, além do orçamento participativo, as conferências, entendeu? As pessoas tinham uma ligação com o governo no sentido de poder participar. As pessoas disputavam a obra, ganhavam a obra, depois criava comissão para acompanhar a construção da obra. Olha que legal. Isso na comunidade. Na comunidade. Aí criava uma consciência crítica. E tinha uma Câmara ativa, não é uma Câmara que fala amém igual fala hoje. A Câmara acompanhava, questionava, a Câmara no início ficou preocupada com o orçamento participativo, achou que estava tomando o lugar deles. Entendeu? Tentaram me caçar, inventaram lá que eu não tinha gastado os 25% com educação. Por quê? Porque não estava aceitando que o governo ouvisse a população, tinha que ser tudo via eles. Eu acho que o legislativo é fundamental. É a representação da população. Mas a participação popular da população enriquece o governo e ajuda a fiscalizar o dinheiro público. Sim. Aonde vai chegar, né? É o que nós não temos hoje na cidade, né? Mas seguindo, Maria, você ficou frente à prefeitura até 96. E aí saiu da prefeitura, foi eleita deputada federal em 99? Eu saí da prefeitura, mas a eleição foi em 98. E eu assumi em 99 para deputada federal. E aí, conta um pouquinho dessa trajetória. Ontem eu estava vendo algumas ações, né? E uma coisa me chamou muita atenção, a Lei 11.445 de 2007. Aí já foi no segundo mandato de deputado. Mas eu era deputado. Eu entrei em 99 e saí em 2008. 3 mandatos. Eu fiquei 2 mandatos e meio, porque em 2008 fui eleita prefeita e renunciei a metade do mandato para voltar em Betim em 2009. A questão do saneamento básico ainda é um problema sério. Não é todos os lugares que tem saneamento básico. Que é a questão da água, do esgoto, da questão do meio ambiente como um todo, não só a água e esgoto. E naquela época tinha um movimento forte de várias instituições, de vários engenheiros que trabalhavam nessa área. E eles sempre discutiam muito. E eu assumi fazer um projeto de lei, né, que garantisse saneamento básico. Aí o Lula já era presidente nesse período, que ele foi eleito a primeira vez em 2002. Uhum. O meu primeiro mandato foi o Fernando Henrique que era o presidente. Eu tive um primeiro mandato. A partir do segundo mandato já foi o Lula. Em 2007 era o Lula, e esse projeto de lei foi aprovado. Aí o governo também manda um projeto, anexou o projeto de lei que eu já tinha encaminhado na Câmara e foi votado. E é uma lei fundamental. Garantia de água, né, gente? Fundamental. Água é vida, né? Sim, sim. Garantia de esgoto, coleta de esgoto. Aqui em Betim nós fizemos um trabalho de ampliação de coleta de esgoto, que não tinha nada nos bairros. Nós melhoramos o atendimento à saúde, diminuiu o número de verminose nas unidades de saúde nas crianças.
E esse projeto em si é um projeto que beneficiou várias cidades no país. É um projeto para ser seguido em todo o país, que é um projeto federal. Sim. Né? Qualquer projeto votado na Câmara Federal, ele não é de uma cidade. Ele é do país. Aí tem que ser seguido. Né? Então, na época, ele já foi mudado com o governo passado agora, né, federal, já mexeu nele. Mas assim, acho que abrindo mão para privatização e tudo. Isso. O projeto era garantindo trabalho, garantindo água, tratamento de esgoto nas comunidades, né, para poder melhorar a questão de saúde, porque saneamento básico é uma questão de saúde. Sim. Maria, a gente avançando... E só falar uma outra coisa muito interessante, quando eu fui deputada, que eu fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. E na época a gente discutiu muito sobre moradia, a gente discutiu muito sobre a questão... E quando o Lula ganhou, a gente já tinha uma proposta de criação da Conferência da Cidade na comissão. E o Lula, do Ministério da Cidade, e o Lula cria o Ministério da Cidade. Sim. Entendeu? Para poder trabalhar a questão de moradia, de todo, como tem até hoje, né? Eu lembro que acho que foi no teu mandato aqui em Betim, teve um avanço muito positivo na questão de casas populares, né? Foi no meu mandato, meu segundo mandato de prefeita. No primeiro mandato, gente, nós fizemos uma questão de moradia. O Baia, nós estávamos falando quando a Fiat veio para cá, tudo. Então, Betim nunca teve política de moradia. Então, a ocupação, ela cresce. Porque a pessoa, igual agora, as pessoas não estavam tendo condição de pagar aluguel nem nada. Aumentou a população de rua, em Betim aumentou. Então, quando nós assumimos o primeiro mandato, nós tínhamos muitas pessoas sem moradias. E nós recebemos muitas pessoas que foram desalojadas por causa de alagamentos. Quando a gente assumiu em janeiro de 93, já tinha acontecido alagamento em dezembro. No Icaivera, em vários outros lugares. Nós construímos uma política de moradia, aí não tinha o governo federal não estava fazendo essa política. Construímos uma moradia, passamos na Câmara um projeto de lei de um meio lote. Esse projeto de lei, nós desapropriamos vários terrenos da cidade, doamos às famílias, que eram inscritas, que eram selecionadas, e elas construíram. Então tem no Cruzeiro do Sul, tem no bairro Nossa Senhora das Graças, tem no bairro, tem inclusive no Capelinha, tem no bairro, vários lugares, eu não estou lembrando aqui, mas foram em torno de 2.000 meio-lotes. No segundo mandato, que foi de 2009, já tinha o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Sim. Que o Lula tinha criado e já era a presidente Dilma. Quando eu fui no segundo mandato, finalzinho do Lula, presidente Dilma, né, presidente. Aí, Betim, nós construímos o maior número de Minha Casa Minha Vida do estado de Minas Gerais. 2.000 apartamentos. Foi aqui do Sítio Porções, Baviera, região norte, que é Palmeiras 1, Palmeiras 2 e Baviera. Lá no Vila Verde, no PTB, e também no São Marcos, no Citrolândia. Só que o São Marcos estava iniciado as construções, o prefeito que veio depois terminou. Mas foram 2.000 moradias. Aí sim, com a parceria com o governo federal. Sim. E olha, gente, uma coisa interessante. Moradia, Minha Casa Minha Vida, uma das coisas fundamentais é que o presidente Lula, na época, e agora voltando ao programa, a prioridade é para a mulher. A chave é para a mulher, porque a mulher é que cuida, a mulher que é a maioria, mãe solo, né, mãe sozinha, ou a mulher que é aquela que segura e não vende para criar filhos. E aqui em Betim eu vivenciei isso. Eu vejo isso até hoje, viu, Maria? De ter as mulheres, entendeu? Então é fundamental. Moradia é dignidade. Dignidade. Moradia é um direito básico, moradia, comida, alimentação, educação, Se saúde. você não tem uma moradia e nem alimentação, você não tem ânimo para procurar emprego, você não tem ânimo para estudar, você não tem ânimo para nada. Falta o básico do básico. Maria, E afeta mais as mulheres. Sim. Já no segundo mandato, como prefeita, a gente teve um momento assim que eu achei muito interessante,
eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da escola integral, que nós vivemos uma experiência aqui que eu achei fantástica em Betim, infelizmente não estamos tendo agora, mas aquele período eu achei muito interessante. Não está tendo agora, mas foi promessa de campanha do atual prefeito, foi promessa do campanha do prefeito anterior, depois de mim, que ia continuar. E eles foram acabando, acabou. A escola de tempo integral tinha um nome aqui de Escola da Gente. Escola da Gente. Era o tempo, a gente terminou o mandato com 12 mil crianças em tempo integral, nas escolas municipais. Nós começamos nas escolas que tinham um índice menor de aprendizagem, o objetivo da escola da gente era melhorar a aprendizagem. Então a gente alugava sítio, ia para as praças, a criança e o adolescente ficavam um horário na escola, o outro horário ele ia ter teatro, música, reforço escolar, fazia os seus deveres, taekwondo, judô, piscina, é o que eles mais queriam. Então a gente fazia parceria com clubes aqui na região dos Teresópolis, na região do Imbiruçu, a gente fez parceria com vários clubes. A gente na Citrolândia alugou um sítio. Então assim, dependia de cada lugar. Uhum. A gente serviu o almoço, que ia pelos restaurantes populares, alguns lugares a escola que fazia. Então a criança chegava lá, tomava o café da manhã, tinha o lanche, tinha o almoço. Quem ficava de manhã na escola, de tarde ia para essas atividades. Quem estudava de tarde no seu horário regular, ia de manhã para essas... cultura, esporte, lazer e reforço escolar, que era feito na escola. Os meninos pegavam ônibus, a gente, né, a prefeitura levava para teatro, levava. Hoje, nós temos alunos da escola da gente que estão no Palácio das Artes. Nós temos alunos da escola da gente que estão em outros lugares. E quais são as interferências boas? Eu fui visitar uma fábrica no Teresópolis, já tinha começado a educação escola da gente. Quando eu cheguei lá na fábrica, visitando a fábrica, parece que a fábrica fazia fralda. Eu nem sei se tem essa fábrica hoje ainda. Aí nós fomos lá fazer uma visita, a convite lá, quando a maioria mulheres trabalhando. Terminou a visita, olhando, uma senhora chegou perto de mim, uma trabalhadora, falou, eu quero falar com você. Eu aproximei dela, falei, eu quero te falar que eu só estou aqui trabalhando porque minha filha está no tempo integral. Senão eu não teria como trabalhar. Eu quero registrar a importância disso para mim. E hoje, eu via professores, diretores que moram, pois aqui no Guanabara, na região do PTB, tinha uma diretora de uma das escolas que mora lá. Que é essa trabalhadora da educação e morava no mesmo bairro. Falou, olha, eu não vejo mais os meus alunos na rua de noite. Chegam em casa, vão descansar, vão coisa. Então, assim, nós diminuímos a violência. Nós criamos essa educação integral, de tempo integral, para ajudar na melhoria do ensino. Mas aconteceu várias outras melhorias junto. Porque a educação não é só escrever e ler. É a cultura, é o esporte, é a participação, né? E a educação de tempo integral leva a isso. A outra coisa importantíssima. A psiquiatra que trabalhava no CAPES, que atendia criança e adolescente, ela começou os alunos a melhorar, que iam lá. Ela começou saúde a ver mental. que estava melhorando, saúde mental. E dava aula, tudo. Ela foi procurar saber e ela foi participar da equipe de educação integral. De tanto que, olha para você ver, ajudou na saúde mental, ajudou nos relacionamentos. As crianças, muitos ficavam em casa sozinhas, que as mães iam trabalhar, ou ficavam na rua. Diminuiu a violência, entendeu? Então, quando acabou... Agora, eu queria fazer um comentário, eu não sei se eu posso? Pode. Eu saí do primeiro mandato da prefeitura, eu não estou falando aqui como bambambam, não, tipo assim, orgulho. É orgulho, mas não como vaidade. Só para a gente fazer uma reflexão sobre a questão da mulher. Eu saí com 97% de aprovação. E as pessoas não acreditavam. Eu falei para vocês que as pessoas não acreditavam. Sim. Bom, depois fui ser deputada, fui deputada 3 mandatos, tive sempre votações boas. E aí voltei, como você falou, numa eleição inusitada, Sim. Né? Já era disputando com esse atual prefeito, era o vice, né? Eu disputei com o Rômulo na época. Tava ganha, não ganha, ganha, não ganha, né? Foi uma eleição como é que fala? Emocionante, isso mesmo.
Aí, gente, nesse segundo mandato, nós fizemos educação de tempo integral, nós trouxemos o Minha Casa Minha Vida, nós trouxemos o Instituto Federal, que está hoje no São Caetano, nós ampliamos distrito industriais, nós ampliamos emprego. Algumas coisas que nós fizemos. Nós conseguimos dinheiro do governo federal na época, 67 milhões, se não me engano o valor. Veio para a Caixa Federal, ficou na conta da Prefeitura da Caixa, para fazer um hospital no Teresópolis. O hospital já tinha o terreno, nós fizemos o projeto, aí nós não demos conta não deu tempo, porque eu perdi a eleição, e o prefeito que entrou depois foi o prefeito Carlyle, ele devolveu o dinheiro, não fez. Eu quero dizer, com tudo isso, eu saí rejeitada da prefeitura. Por quê? Tinha o jornal, que você sabe quem é, eu nem vou citar o nome aqui, falava mal de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Tinham pessoas que ficavam falando mal na rua. A gente suspeita que até as pessoas eram pagas. Então, tudo era feito para destruir o governo. E a gente vai vendo que as pessoas, às vezes, não estão começando a rememorar o que Betim tinha e que hoje não tem. Agora, eu quero voltar a uma reflexão. Será que tudo isso era porque eu era mulher? Será que justamente. Quem foi que sofreu impeachment a nível federal sem ter nenhuma coisa a pagar? A Dilma. Mulher. Ainda, né? Provavelmente, não sei dizer o número, mas provavelmente as mulheres estão em menor número agora na Câmara Federal. Não, até que aumentou um pouquinho em relação à minha época. Na minha época, eu acho que nós não era nem 10. Hoje é mais um pouco, eu não lembro mais de quanto. 513 deputados? Pois é. Agora, dos 513 deputados, 53 são de Minas. Meu primeiro mandato era eu, Maria Lúcia Cardoso e Maria Elvira. Dos 53, era 3 mulheres e 50 homens. Só 3 mulheres. De Minas. No segundo mandato, era eu sozinha. De 53, eu era a única mulher deputada de Minas. No terceiro mandato, era eu e a Jo Moraes. Nós éramos 2 de 53. Agora, deve ter aumentado um pouquinho mais, 3 ou 4, não Eu sei que na Assembleia Legislativa aumentou um pouquinho, né? Porque no mandato anterior eram 9 deputadas e agora nós temos 16 cadeiras. Aumentou. Né? Que aumentou proporcionalmente até bem. Inclusive mulheres negras. A primeira mulher negra eleita na Assembleia Legislativa é a Leninha, de Montes Claros, no mandato passado. Ela foi reeleita agora. Aí tem a Macaé, né, que é negra, foi eleita agora. Tem a Andréia de Jesus, que foi reeleita agora. Né? A Andréia, inclusive, era PSOL, né? Isso. Era o PSOL. PT foi reeleita agora. E agora nós temos as mulheres trans. E tem lésbica também. Lésbica, trans, né? E interessante, gente, eu não sei se vocês viram outro dia o pronunciamento da Duda lá, como deputada federal, ele respondendo ao o deputado federal mais votado de Minas, o que mais passa vergonha em Minas Gerais, falando mal lá dos trans, né? Fazendo denúncia homofóbica lá e tudo. Na verdade, ele fez um deboche, né? Outra coisa que me chama atenção hoje, em várias cidades de Minas e até de outras cidades do Brasil, mulheres vereadoras eleitas sendo ameaçadas, perseguidas. Tendo mandatos cassados, né? Teve nos últimos 4 anos que teve de mulheres eleitas e tendo seus mandatos cassados, né? Porque justamente às vezes faz da questão do machismo. Do machismo, né? A Andréia de Jesus passou um período Não, ela difícil, passa ainda mais que ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Verdade. Ela ainda passa muita inclusive ela estava muitas ameaças até, ameaças. Nós temos a Bela Gonçalves, a recém-eleita deputada, primeira deputada lésbica da Assembleia Legislativa de Minas, né? Outra também que sempre está aí teve a ameaça de ter um mandato cansado ainda como vereadora, né? E agora também está compondo essa bancada feminista aqui, também. Por exemplo, eu quero fazer uma provocação aqui para Betim. Vamos voltar em Betim. 23 vereadores, uma mulher. Uma mulher. Nós precisamos ter vereadoras. Nós já tivemos Maria Tereza Lara, atuante, vereadora, deputada. Nós já tivemos a Ronilda Sabino, vereadora, atuante. Já tivemos outra, inclusive uma que faleceu de acidente aqui do Bueno Franco.
Na época eu era prefeita, ela era vereadora também. Então, assim, nós precisamos eleger mulheres. E mulheres comprometidas com a nossa luta, com as nossas causas. É fundamental isso. Olha, eu acho que esse bate-papo nosso aqui, da mulher e a política, tem que nos trazer o desejo de participar da política. Trazer para nós, mulheres. Eu faço política porque eu gosto. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser prefeito, que ia ser deputado. Pelo contrário, foi acontecendo. E hoje eu vejo como é importante estar nos espaços da política, principalmente com essa proposta de cuidar, de fazer acontecer políticas públicas, como nós conversamos, porque o espaço da política é para fazer justiça, é para que o orçamento público chegue a todos. Então eu quero também convidar as mulheres de todos os lugares, mas especialmente da minha cidade, de Betim, para participar da política. O ano que vem nós temos eleição, nós vamos ter mais vereadoras na Câmara, vereadoras comprometidas. Não tenha medo, não. A política faz parte da nossa vida. Tudo que a gente faz é política. A luta por moradia, a luta por educação, por saúde, por emprego, é política. E se a gente estiver lá, a mulher tem mais sensibilidade, pode contribuir mais. Então, gente, esse foi o episódio com a nossa convidada Maria do Carmo. Eu gostaria que você falasse um pouco quais são as projeções políticas de acordo com a sua visão para as eleições de 2024, nas eleições municipais que vai ter aqui na cidade. Primeiro, eu espero que a gente tenha mais mulheres na Câmara. Mulheres comprometidas, mulheres que querem uma outra cidade. Segundo, eu penso que nós, mulheres, nós, homens, que gostamos dessa cidade, que moramos nessa cidade, nós precisamos começar a discutir qual Betim nós queremos. Nós queremos essa Betim que nós estamos vivendo hoje? Com a saúde do jeito que está, com a educação sendo privatizada, a saúde sendo privatizada, com a cidade sem ter representação no sentido de justiça social, né? Então, eu penso que para o ano que vem, todo mundo que gosta de Betim, que quer uma Betim diferente, tem que se unir. Né? E isso, o meu partido é o PT, vocês sabem, parece até que está escrito na minha testa. Né? Eu acho que não só o PT, mas os outros partidos, as lideranças, as pessoas da cidade começarem a conversar, a discutir, para construir junto o que Betim nós queremos. E aí sair as candidaturas que forem importantes, né, para fazer essa cidade ser uma cidade para todos e para todas. Muito obrigada, Maria do Carmo, por estar aqui prestando um pouquinho da sua experiência, da sua história, um pouquinho do seu conhecimento. Muito agradecido pelo convite. Pois é, pessoal, esse foi mais um Pode Ser podcast mineirinho, que pode ser conversa, prosa, diálogo, contação de casos, de história e contar fofoca também. Espero os próximos episódios. Muito obrigado, Maria do Carmo, por estar gastando esse tempinho aqui conosco, né, nos ensinando sobre uma Betim que eu não conhecia por completo. Não, eu que agradeço, porque é muito bom estar conversando com jovens, né, de outra geração. A gente aprende também. E eu quero dizer, sabe, eu acho que é muito bom isso para Betim que vocês estão fazendo. Tomara que vocês tenham sucesso, que vocês comecem, quem sabe vocês vão aí pensar, colocar várias pessoas, atores, atoras aqui, para falar dessa Betim que nós queremos. Né? Isso. Obrigada, Maria do Carmo.